Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast que traz um compilado com as principais notícias sobre os mercados regionais brasileiros. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio, sou Lucas Comarello, estou aqui com meu colega João Dalla Piccola. E aí, João, como é que você tá? Tudo certo, fala Lucas, fala pessoal. No episódio de hoje nós vamos começar abordando sobre as movimentações importantes no mercado de energia aqui no Espírito Santo. Vamos falar também sobre os conflitos políticos em Brasília, além ainda das mudanças nos impostos que mexeram com o mercado financeiro e com os impostos do IOF, além ainda de uma atualização sobre os novos capítulos da guerra comercial que vem se formando entre os Estados Unidos e a Europa. É isso aí, João. Então, para começar, um destaque no petróleo no Espírito Santo. A Prio iniciou oficialmente a perfuração dos poços do campo de Wahoo, no sul do Espírito Santo. É a primeira vez que a petroleira carioca desenvolve um campo do zero, e a expectativa é que o primeiro óleo chegue em 2026. O projeto pode render mais de 4 bilhões de reais em royalties para o estado só nos primeiros anos. A operação está sendo feita com a sonda Hunter Queen, uma gigante com mais de 100 metros de altura e já atuou no Golfo do México e na África, e hoje opera em lâminas d'água de até 3 mil metros. Esse movimento mostra o Espírito Santo consolidando seu espaço estratégico na indústria de óleo e gás, e agora com uma operação robusta e inteiramente conduzida por uma empresa privada. E o desenvolvimento será viabilizado por uma conexão submarina de 30 quilômetros, ligando o Wahoo à unidade de produção de Frade, que pode processar 100 mil barris de petróleo por dia. É um marco relevante para o estado e deve aquecer ainda mais a cadeia de fornecedores locais. Agora, passando para um outro bloco, o norte do Espírito Santo também é um destaque. Em Linhares, a fazenda Doce Bela Bananas mostra como a agricultura regenerativa pode ser economicamente viável e ambientalmente positiva. São 40 toneladas por hectare de banana prata e 80 toneladas de banana nanica, com distribuição para 4 estados. Além disso, o programa Colmeias, apoiado pela Suzano, fortalece a apicultura em Aracruz e no norte do estado. Somente em Aracruz, são mais de 40 toneladas de mel por ano, com uma produção média de 35 quilos por colmeia. São iniciativas que mostram a força da economia verde capixaba, sustentabilidade, inovação e geração de renda caminhando juntas. Esse tipo de modelo é o que mais deve atrair investidores nos próximos anos aqui para o estado. E agora, falando de um capítulo frustrado para o turismo de Guarapari, o empresário Márcio Clary desistiu de construir o Parque da Terra dos Dinossauros no município, alegando dificuldades com licenciamento e falta de apoio institucional. O investimento era parte de um projeto de 200 milhões de reais e, segundo a prefeitura, as licenças estavam preparadas, mas dependiam de um termo de compromisso que nunca foi assinado. O projeto agora pode migrar para outras cidades, mais dispostas a viabilizar essa iniciativa. E no campo político, Paulo Artung pode estar de volta ao jogo. O ex-governador se filia hoje ao PSD e já é cogitado para o governo ou Senado em 2026. Um nome de peso que vai movimentar o tabuleiro capixaba com bastante antecedência. Agora, partindo para o cenário nacional, Fernando Haddad voltou atrás na medida que aumentava o IOF sobre investimentos no exterior após a forte repercussão no mercado no mesmo dia que foi anunciado na quinta-feira, mais tarde. A taxação foi vista como uma tentativa por parte de controle de capitais e pegou até o governo de surpresa. A decisão foi revertida, mas o estrago de comunicação já havia sido feito. E mesmo assim, outras alíquotas do IOF foram mantidas. Fintechs como Nomad e Avenue foram diretamente impactadas e começaram a repassar o aumento do custo nas operações de câmbio. Curiosamente, a procura por ativos internacionais aumentou, mostrando um senso de urgência dos investidores. E a equipe econômica agora avalia um novo contingenciamento de 2 bilhões de reais para compensar a arrecadação perdida, o que evidencia mais uma vez a fragilidade fiscal desse governo. Agora sim, indo para o cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou a imposição de tarifa de 50% sobre a União Europeia. O adiamento vai até 9 de julho e serve como trégua para a renegociação de acordos comerciais entre os principais países. Mas o clima é tenso e, paralelamente, o Trump atacou universidades como Harvard, que revogou vistos estudantis internacionais, abrindo, de certa forma, uma crise diplomática e cultural. Isso aí, agora mudando um pouco da pauta, mas ainda no cenário internacional, os produtores de vinhos europeus enfrentam a queda de 27% da produção global desde 1979. E já o Brasil tem sido visto como alternativa de crescimento por grandes marcas. As importações cresceram 14% em volume e 15% em valor só no primeiro trimestre de 2025. E agora para o mercado de luxo, aqui no Brasil esse mercado ainda enfrenta entraves pesados. Mas um acordo entre o Mercosul e o EFTA, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, pode mudar esse cenário. Se ratificado, ele promete reduzir impostos de importação e abrir espaço para marcas suíças se estabelecerem com força por aqui.
O Brasil é um mercado com demanda reprimida e o que falta é estrutura tributária mais amigável. Já a gigante chinesa GAC começou a operar no Brasil, oferecendo carros elétricos e híbridos com preços entre 170 e 300 mil reais. A expectativa é agressiva, chegar a 120 pontos de vendas até o final do ano, ampliando a disputa com a BYD e GWM. Agora, voltando para a pauta nacional, a menos de um ano do início das campanhas eleitorais, Lula enfrenta dificuldades de ampliar alianças com o Centrão. PSD, União Brasil e até o PDT têm dado sinais de distanciamento do PT. A máquina pública deve e está sendo utilizada como instrumento de convencimento, mas o ambiente ainda é muito estável. E a semana também começou com novos capítulos envolvendo as investigações sobre possíveis articulações para reverter o resultado das eleições de 2022. Ex-comandantes das Forças Armadas confirmam reuniões em que se discutia o uso de instrumentos jurídicos com esse fim, e os relatos enfraquecem a tese da defesa do ex-presidente Bolsonaro e fortalecem a denúncia apresentada pela PGR. Tarcísio de Freitas, por sua vez, causou um desconforto aos bolsonaristas ao sinalizar sua própria ambição presidencial. Em evento do PP, deixou claro que pensa num projeto para o Brasil, mas não citou Bolsonaro no discurso. A ausência foi interpretada como um sinal de autonomia demais para os aliados mais fiéis do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, são cenas dos próximos capítulos aí que a gente vai ver na nossa política. E agora, para poder encerrar esse episódio, eu convido vocês a nos acompanhar e seguir todas as nossas redes sociais, tanto no Instagram, Spotify e YouTube, e não deixar de ouvir os novos episódios dos nossos podcasts. Lembrando que essa semana a gente tem o Will Investor com Janaína Faria e Caroline Hackbart falando sobre o mercado imobiliário, e no Diga Aí, Anthony Muller abordando as funções do Estado na visão de Mises. E os links todos estão na descrição do nosso canal. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do BRM News. Não esqueçam de nos seguir para nos acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades, e voltaremos no próximo episódio. Até mais, bons negócios.